Poupança versus Tesouro Selic. Qual é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma comparação precisa entre esses dois tipos de investimento para saber de verdade qual deles é o melhor lugar para você guardar o seu dinheiro. Ao longo do vídeo nós vamos analisar alguns parâmetros para no final chegar a uma conclusão de quem de fato vai vencer essa disputa. Eu sou Luiz Eduardo e está começando mais um vídeo no canal Tutorial Universitário. E aí, tudo bem? Nossa, realmente faz muito tempo, desde a última vez que eu gravei o último vídeo para vocês. Pode não parecer muito, mas eu gravo antecipadamente todos os vídeos e reviso eles antes de entregar para você. Então, como eu tive uma semana de provas de final de período muito tensa, acabou que eu não me dediquei tanto ao canal, mas agora finalmente eu tô de volta com força total para cá. Pode não parecer para você, justamente porque nós postamos vídeos semanalmente, mas eu gravo todos eles antecipadamente. Então, se eu me sentir um pouco desconfortável, você pode reclamar aqui nos comentários, mas eu acredito que eu tô bem à vontade ainda. Então, vamos seguir. Já para você que é novo por aqui, não perde tempo e já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para que você tenha acesso ao melhor conteúdo possível para você se tornar uma pessoa de sucesso. Nós postamos vídeo toda terça às 18 horas, tudo para te mostrar as melhores formas para você se desenvolver. E fica ligado até o final, porque nós vamos comparar do início ao fim desse vídeo, como eu falei, esses dois tipos de investimento. Então, cabe a você não ficar até o final e descobrir quem de fato vai vencer essa disputa. Bom, recado dado, vamos seguir. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma breve apresentação entre os nossos competidores. De um lado, nós temos a caderneta de poupança, que é conhecido por cerca de 90% da população e amada por cerca de 187 milhões de brasileiros que depositam o seu dinheiro nela. Além disso, conforme nós vimos no vídeo anterior que eu falei sobre a poupança, ela é quase que um personagem folclórico na nossa sociedade, justamente porque desde que ela foi decretada por Dom Pedro II, ela foi passada de geração após geração como o melhor tipo de investimento para você colocar o seu dinheirinho suado, enquanto que o outro concorrente se chama Tesouro Selic. E ele pode parecer novo para você, justamente porque ele é realmente um bebezinho comparado à poupança, já que ele foi criado em 2002 pelo governo federal, justamente como uma forma de democratizar os títulos públicos oferecidos pelo governo para toda a população. E por ser muito novo ainda, ele não é muito conhecido pela população, e por isso nós vamos trazer ele aqui para você entender de uma forma completa como que ele funciona. Vale destacar também que esse Tesouro Selic é um título público e ele está inserido dentro de um pacote maior chamado Tesouro Direto. Eu te explico melhor sobre Tesouro Direto em um vídeo que eu vou deixar fixado no final da tela, junto com o vídeo da poupança que eu falei anteriormente. Então, não perde tempo e já emenda um vídeo depois do outro, justamente para você entender tudo sobre esse assunto, beleza? Cara, não entendi uma coisa. Se você tá falando que o Tesouro Selic é apenas uma parte do Tesouro Direto, por que raios você não considerou fazer essa comparação entre a poupança logo com o Tesouro Direto como um todo? Calma, aguenta só mais um pouquinho que você vai descobrir logo sobre isso. Beleza, agora que nós fizemos uma rápida introdução sobre cada um desses competidores, vamos fazer agora uma análise sobre o perfil de investimento que cada um deles se encaixa. Esse tipo de investimento se encaixa no perfil da chamada reserva de emergência. E o que seria isso? Bom, toda reserva de emergência corresponde àquele dinheiro que você pode ter e está guardando para uma ocasião de extrema importância na sua vida, principalmente se ela for uma situação emergencial, justamente para que você possa passar por esse problema de uma forma tranquila. E essas situações são aquelas em que você precisa consumir muito dinheiro. Então, quando você está passando por essa situação, você vai ter a liberdade de sacar esse dinheiro quando você quiser. Alguns exemplos de situações em que você precisa utilizar a reserva de emergência são quando, principalmente, você perde o seu emprego ou quando você está passando por algum problema de saúde gravíssimo e precisa utilizar muito o hospital, ter assistência médica constantemente. Esses são
são os principais exemplos de uma situação de reserva de emergência. Você já deve ter percebido que essas situações são realmente extremas e você vai precisar estar seguro para se defender financeiramente e não correr qualquer risco de endividamento que pode acontecer com você. E aí o seu nome fica sujo no Serasa, e principalmente quando você é muito novo, está iniciando a sua vida adulta, não tem aquele suporte financeiro que você constrói geralmente ao longo da sua vida, justamente para poder se defender, como é o caso da reserva de emergência. E aí para você sair dessa situação é bem difícil, justamente porque somado a todo esse endividamento, a chance de você conseguir qualquer crédito para poder sair dessa situação fica muito mais complicada, porque o seu Serasa Score, conforme você vai se endividando, vai cada vez mais caindo. E isso se trata justamente da sua pontuação com relação à confiabilidade de você conseguir créditos com outras instituições. E o pior é que essa é a realidade de cerca de 67% da população do país. Enfim, diante disso tudo, foi por isso que a gente escolheu o Tesouro Selic ao invés do Tesouro Direto, justamente porque ele é o título dentre todos que compõem o Tesouro Direto que funciona como uma verdadeira reserva de emergência, entendeu? Beleza, agora que você conseguiu compreender do que se trata esse perfil de investimento, chegou a hora finalmente do nosso combate. O primeiro quesito que nós vamos avaliar se chama liquidez. Para você que achou meio estranho esse nome, pensa basicamente como se a liquidez fosse a capacidade do dinheiro de se tornar acessível para o seu dono novamente. Ou seja, você aplica esse dinheiro como uma forma de investimento e depois de um certo tempo você tem a liberdade de resgatar ele da forma mais rápida possível para poder utilizar de novo. Nesse quesito, nós temos a seguinte situação. No caso da poupança, ela pode ser facilmente acessada e utilizada como dinheiro novamente, justamente porque ela praticamente funciona como uma conta corrente de um banco. Então, você só precisa ir até algum lugar que possibilite o saque da sua conta da poupança e no mesmo dia o seu dinheiro já vai estar sendo ativado, disponível para você utilizar novamente. Esse fenômeno a gente chama de liquidez imediata, enquanto que o Tesouro Selic é bem diferente. Justamente porque, como eu falei, ele é um título público, então ele sempre vai ter que passar pelo controle da B3, que é a Bolsa de Valores oficial do Brasil. E assim que você faz a solicitação de resgate desse título, ele tem que sofrer uma baixa antes de ser liquidado pela própria B3. E isso demora cerca de um dia e só pode ser realizado apenas em dias úteis. Não conta feriado, não conta final de semana. Por exemplo, se você fez a solicitação na quarta, você vai receber na sexta. Se você fez solicitação na sexta, você vai receber na terça. Se, é claro, segunda-feira for um dia normal. Assim, a gente afirma que a liquidez do Tesouro Selic é D+1. Sendo assim, a poupança leva a melhor nesse quesito. E olha só, se você já percebeu que eu estava falando a verdade e que esse conteúdo é realmente único, já deixa o like para mostrar que esse conteúdo realmente está valendo a pena para você. Porque de verdade, a gente tem o maior compromisso do mundo de te entregar tudo da forma mais simples e organizada possível, só para você ter a melhor experiência assistindo esse vídeo. Então, a gente merece aquele like, né? Além do mais, quanto mais likes esse vídeo recebe, mais o YouTube entrega para outras pessoas e mais pessoas ficam sabendo desse conteúdo que é tão importante. Com o recado dado, vamos seguir. O próximo parâmetro que nós vamos analisar agora é a rentabilidade. Rentabilidade significa o quanto o seu dinheiro vai render ao longo do tempo, ou seja, você vai receber o seu principal mais os juros compostos. Com relação à poupança, a sua rentabilidade é composta de duas parcelas, a básica e a adicional. A básica é dada pela TR, a taxa referencial, que já está zerada faz um bom tempo, enquanto que a adicional é dada por uma taxa variável. E essa taxa varia de acordo com a Selic, que é a taxa básica de juros do país. Se você quiser saber mais sobre isso, eu também vou deixar um vídeo justamente para te explicar melhor. E atualmente a taxa adicional da poupança está equivalendo a 70% da Selic. Já o Tesouro Selic possui a sua rentabilidade também baseada na taxa Selic. Contudo, ele não é 100% da Selic.
Selic, justamente porque existem outras taxas que tiram um pouco dessa rentabilidade. Nós temos que considerar nessa rentabilidade o IR, que é o Imposto sobre o Rendimento, que varia de 15% a 22,5%. Ele é regressivo. E também tem a taxa da B3, que pode ser requerida caso você tenha comprado mais de R$10.000 de títulos de Tesouro Selic, e ela equivale a 0,25%. E mesmo com todos esses descontos, você já fez as suas continhas e percebeu que a rentabilidade do Tesouro Selic vale a pena em relação à poupança, justamente porque, somando tudo, nós temos uma rentabilidade de 77,25%. Então, nesse parâmetro, o Tesouro Selic leva a melhor. Passando para o próximo item da nossa lista, nós temos o risco. Quando a gente trata de risco, nós queremos falar sobre a possibilidade de você depositar o seu dinheiro e ou não receber ele de volta ou perder parte dele. Mas para você dar aquela respirada, eu vou te tranquilizar melhor, porque esses dois são extremamente seguros. Então fica de boa. Com relação à poupança, ela é garantida pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Desse modo, caso a instituição que você depositou o dinheiro quebrar, ele vai te retornar até R$250 mil. Já o Tesouro Selic, olha só, é garantido pelo próprio governo, já que se trata de um título público. Então a chance dele quebrar é mínima. Então, se tratando de segurança, os dois realmente são bem seguros, mas o Tesouro Selic leva a vantagem nessa disputa, justamente porque ele é uma base do próprio governo e controla a taxa Selic, que é justamente a taxa básica de juros que mantém basicamente toda a economia sob controle. Então, a chance de você não receber o seu dinheiro com o Tesouro Selic é mínima comparado com a poupança, justamente porque a poupança vem de uma única instituição, enquanto que o Tesouro Selic vem do governo como um todo. Então, a chance da instituição quebrar é muito maior do que o próprio governo. Por isso, o Tesouro Selic leva a melhor nessa disputa e vira o nosso jogo. Seguindo, nós vamos analisar agora a entrada inicial em cada investimento. Esse item significa justamente qual que é a barreira inicial que você tem para adquirir esse investimento, ou seja, qual que é a dificuldade que você tem para ter acesso a ele. Com relação à poupança, nossa, chega até a ser covardia, justamente porque ela é muito acessível. Não é à toa que ela é conhecida por vários brasileiros. Tudo que você tem que fazer é criar a sua conta na caderneta de poupança em qualquer banco e ela vai estar disponível para você aplicar o valor que você quiser. Enquanto que para o Tesouro Selic as coisas não são tão acessíveis assim. Primeiro de tudo, você precisa de internet para poder monitorar e consultar todos os sites que são necessários para poder controlar esse tesouro. Em seguida, você deve criar uma conta em alguma corretora para poder comprar esses títulos de uma forma indireta. E mesmo depois de tudo isso, nós ainda temos mais uma barreira, que é justamente o fato do Tesouro Selic exigir um valor mínimo para poder ser comprado. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse valor corresponde a R$ 106,90. Logo, nesse quesito, a gente tem uma vitória esmagadora da poupança. E agora, para concluir essa nossa disputa, o último item que nós vamos avaliar é a proteção contra a inflação. Para você que ainda não entende muito bem o que é esse conceito, vou te explicar de uma forma resumida. A inflação nada mais é do que o aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços em uma economia no país. Mas pode ficar tranquilo, se você não entendeu muito bem, eu vou deixar um vídeo na tela final que fala justamente sobre isso. Mas, de uma forma geral, tudo que você tem que fazer quando você realiza algum tipo de investimento é ter o objetivo de derrotar essa inflação ou se aproximar ao máximo desse objetivo. Sendo assim, a poupança sofre de um grave problema que a torna praticamente inútil para fazer essa função, que é o problema de que o seu dinheiro só vai render de fato no aniversário da poupança. Logo, se você espera 29 dias e acaba sacando na pressa o dinheiro que estava na poupança,
você vai se prejudicar, porque esse valor vai corresponder ao mesmo valor que você tinha quando aplicou o dinheiro. Ele não rendeu nada. A mesma coisa vai acontecer se passa 30 dias, só que você sacou em um feriado. Então, ela vai continuar a mesma coisa, ela só vai render no próximo dia útil depois desse feriado. Quanto ao Tesouro Selic, eu lamento dizer, mas ele sofre do mesmo problema da poupança. Fazer o quê? Tem que te falar a verdade, né? Brincadeira, brincadeira. Claro que não. Porque, diferente da poupança, a rentabilidade do Tesouro Direto é diária, ou quase diária, porque ela só realmente é aplicada em dias úteis. Mas isso contribui muito mais para o efeito dos juros compostos, ou seja, o seu dinheiro vai como que acumulando um em cima do outro e vai crescendo com uma exponencial. Então, isso é muito mais útil para proteger da inflação do que no caso da poupança. Então, o Tesouro Selic vai levar a melhor nessa disputa. Bom, depois dessa batalha intensa, que eu até suei frio aqui, ó. Não, mentira, suei não. Mas enfim, o grande campeão da nossa disputa foi Tesouro Selic. Olha, eu não vou te condenar se você coloca o seu dinheiro na poupança. Porque, querendo ou não, isso já mostra que você é uma pessoa preocupada com a sua saúde financeira. E começar a poupar o seu dinheiro já te faz melhor do que muitas outras pessoas que, infelizmente, não tiveram o conhecimento necessário para poder fazer isso e acabaram se endividando. Ou até mesmo outras pessoas que tiveram esse conhecimento, mas não estão nem aí, já chutaram balde mesmo, não fizeram nada disso. Eu mesmo já fui assim quando era mais novo, mas o objetivo desse vídeo é que você superasse essa barreira e entendesse que existem outras possibilidades além da poupança para você colocar o seu dinheiro que são mais seguras e mais rentáveis, sendo uma delas o Tesouro Selic, como a gente já viu ao longo de todo esse vídeo. Enfim, me diz aí, você concorda com tudo que eu falei nesse vídeo? Comenta aqui embaixo qual foi a parte dele que mais chamou a atenção. Não se esquece, é claro, de compartilhar com os seus amigos para que eles possam saber mais sobre esse assunto que é tão importante. Sério, a educação financeira é uma parte da sua vida que você vai precisar sempre, porque não importa o que você faça da sua vida, você vai sempre precisar lidar com o dinheiro. Isso é um fato. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira. É isso então, até o nosso próximo vídeo. Valeu, fui!